Bem-vindos ao canal, sou Patrícia Salviano e hoje quero conversar com vocês sobre um tema muito interessante, a musicalização infantil online. Essa modalidade de ensino da música está cada vez mais frequente no nosso país. E devemos então nos perguntar, quais os pontos positivos e os pontos negativos desta modalidade? E será que ela realmente vale a pena? Vamos começar com os pontos negativos. A convivência. Acho que esse é o ponto mais negativo de todos, porque principalmente para as crianças pequenininhas, a convivência, essa questão do calor humano, de estar ali presencialmente, é muito importante. E a questão da musicalização online é que não existe aula presencial. Tudo é feito de modo online. A tela. Um outro fator que pode ser muito negativo é o tamanho da tela, porque a criança pequena não pode prestar atenção e se envolver diante de uma tela tão pequenininha, porque ela não vai conseguir ver as expressões faciais do professor lá do outro lado, nem dos coleguinhas que estão participando. Então, para participar de uma aula de musicalização infantil online, é muito importante que a família disponibilize para o bebê, para a criança, uma tela grande, do computador até mesmo uma tela grande da TV. Terceiro ponto negativo, o material didático. Este é um problema que o professor pode enfrentar diante de pais que não se envolvem realmente na atividade. Por quê? Enquanto o professor está aqui tocando o seu ukulele, o seu tambor, ou tocando o seu sininho, a criança lá do outro lado, se ela não tiver o mesmo instrumento para acompanhar, ela vai ser prejudicada na atividade. Então, o melhor para que a musicalização infantil online aconteça é que a família lá do outro lado esteja totalmente engajada e possa comprar instrumentos e materiais para que seus filhos participem do projeto de maneira completa. Então, se o professor está de cá tocando tambor, a criança tem um tambor lá do outro lado da telinha. Se está tocando pandeiro, lá do outro lado tem um pandeiro, violão, ukulele, enfim, diversos materiais e instrumentos que são utilizados na aula de música. Quarto e último ponto negativo que quero trazer aqui hoje para a gente é a questão do conhecimento. Estou falando de conhecimento digital. Se a família ou o cuidador que está lá do outro lado da telinha auxiliando a criança na hora da aula não tiver um conhecimento tecnológico, da plataforma ou até mesmo do computador, de como abrir microfone, de como fechar o microfone, abrir a câmera, o aluno vai ser prejudicado. Então é muito importante que haja aí uma educação, um conhecimento nesse sentido da tecnologia para que a aula possa fluir bem. Agora vamos conhecer quais são os pontos positivos. A mobilidade. Qualquer lugar que tenha internet e um bom computador, o professor pode realizar a sua aula de musicalização infantil. Não é necessário mais viver nos grandes centros urbanos para estar perto, então, das escolas, dos conservatórios e até mesmo do público-alvo. A praticidade. As aulas de musicalização online, elas têm uma estrutura muito simples. O professor só precisa do seu computador, da internet, como eu já falei, e do seu instrumento que ele vai utilizar. Se ele vai utilizar um sininho, um tamborzinho, um ukulele, então ele tem ali os seus instrumentos à mão e só. Não é mais necessário ter aquela quantidade de instrumentos para todos os alunos, uma sala de aula, a questão do ar-condicionado. Então fica muito mais prático. O professor em 5 minutos se conecta e já começa a sua aula de musicalização. O alcance. Com essa modalidade online, crianças que moram longe dos centros urbanos ou até mesmo em outros países, brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, que querem que seus filhos pratiquem, por exemplo, a língua materna, com aulas de música, podem participar. Então, a aula de musicalização online, ela tem um alcance que a gente não pode mensurar. Até mesmo para famílias que moram nos centros urbanos, mas não tem como levar os seus filhos até a escola de música. E as crianças passam às vezes o dia todo com os avós ou com a babá em casa, e agora, com a musicalização online, essa família pode disponibilizar esta atividade para seu filho. Economia.
Com a modalidade online, economizamos com energia, transporte, né, o deslocamento, estrutura, como por exemplo ar-condicionado, toda a questão do aluguel de um espaço da escola para que a aula aconteça, enfim, são inúmeras economias. E por fim, quero falar também do benefício home office, porque quando nós trabalhamos em casa, temos um tempo de qualidade muito maior com os nossos familiares. Então você pode estar aqui dando a sua aulinha, desconectou, você faz o seu almoço, ajuda o seu filho a fazer a tarefa de casa, cuida do bebê, volta, se conecta, dá a outra aulinha. Você não perde tempo de deslocamento, indo para a escola e tudo isso que acontece. Então você tem maior tempo de qualidade com a sua família. E isso só é possível por causa do home office. Então, queridos, eu queria compartilhar com vocês esses pontos positivos e negativos para que possamos pensar mais a respeito da musicalização infantil online. Será que vale a pena? Será que ela é de todo assim tão ruim? Será que as crianças não vão ter um bom aproveitamento? Num próximo episódio com esse tema podemos falar mais a respeito desse assunto, mas deixo vocês aí para irem pesando na balança aí os pontos positivos e negativos, para que vocês possam, como profissionais, estarem preparados para o futuro, para novas possibilidades e maneiras de se educar e com qualidade. Nos vemos no próximo vídeo. Inscrevam-se no canal e também acessem os conteúdos do Instagram, @pat_salviano. Tchau!